Fala galera, vamos para a resolução de mais um exercício da lista de mecânica e estatística. Esse exercício diz assim: um gás bidimensional confinado no plano XY é caracterizado por N partículas não interagentes em equilíbrio térmico a temperatura T. Um gás em duas dimensões, né? As moléculas desse gás aí são N partículas que não interagem, estão em equilíbrio térmico numa temperatura T e podem se mover apenas num plano XY. Beleza. O hamiltoniano de uma partícula do gás é. Então, para cada partícula, eu tenho esse hamiltoniano, que é dado por P quadrado sobre 2m. Aí o P quadrado fica o Px quadrado mais Py quadrado, beleza? Energia cinética. E aqui eu vou ter energia potencial associada à posição dessa minha partícula. Tem um termo aqui quadrático e um termo xy cruzado aqui, né? Meio de m ômega ao quadrado, uma frequência, né? Lembra que um oscilador harmônico, né? Uma vibração, mas eu tenho tanto um termo aqui em x quanto em y no plano, né? Px e Py são as componentes do momento, m, ômega, a e b são constantes, a maior que zero, a ao quadrado maior que b quadrado. Beleza. Calcule a função de partição canônica, aquele z, né? E o calor específico para o sistema. Bom, vamos começar então definindo algumas coisas. A função de partição canônica, como as partículas são não interagentes e ele me deu o hamiltoniano de uma única partícula, o que eu vou fazer é definir essa minha função de partição como o z da partícula 1, que vai estar associado a esse hamiltoniano dessa partícula 1, e aí cada partícula vai ter esse mesmo hamiltoniano, né? Então, o z total vai ser a multiplicação dos z's de cada uma das partículas, tá? Não interagentes, de z1 até zn. Então, isso aqui se eu encontrar para z1, é só elevar a n que eu obtenho o z total, já que é a multiplicação aqui da mesma coisa, né, do z de cada partícula. Então, eu vou ter aqui o z1 elevado a n sendo o z total. Poderia ser qualquer um dos z's aqui, chamei de 1 só para ficar mais claro. Bom, quem que seria esse z1, escrevendo aqui, né, expressando ele explicitamente? Seria 1 sobre h ao quadrado. Isso aqui, lembra, é para manter a dimensionalidade aqui, né? Eu tenho x, y, px, py. Então eu tenho unidades, né, de px vezes x dá metro por segundo, que multiplica quilograma, né? Unidade de momento, vezes unidade de coordenada, né? Dá quilograma metro ao quadrado por segundo. Para dar joule aqui só faltava um segundo no denominador. Então eu multiplico em cima e embaixo por segundo, eu fico com quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, que é joule, vezes segundo. Quem tem unidade de joule vezes segundo é justamente a constante de Planck. Como eu tenho x que multiplica px e y que multiplica py, eu tenho joule por segundo ao quadrado, então eu fico com h elevado ao quadrado aqui no denominador para cancelar essas unidades aqui e eu ter algo adimensional para minha função de partição. Tá? Então, regra geral, né? O número que vai ficar aqui no expoente de h vai ser o número de pares x, ou q, né, para ficar mais geral, q e o p associado àquele q. Então, o número de pares aqui, veja que o q eu tenho 2 pares,
fica aqui h elevado a 2. Bom, aqui eu expressei, normalmente se expressa, coloca assim na notação só uma integral, né? Mas essa uma integral, ela representa múltiplas integrais, né? Uma em py, uma em px, cada uma para cada variável de integração, tá? Normalmente a gente faz em n, né? Então por isso que a gente coloca uma só, mas o que a gente quer representar são todas as variáveis. Em mecânica estatística tem muitas, né? Então na notação fica uma integral só, mas são múltiplas. E a definição da função de partição é justamente essa daqui, né? Eu integro e levo em consideração esse peso aqui, né? Esse peso é uma exponencial de menos beta que multiplica a energia, né? O hamiltoniano aqui do sistema. Beleza, então, dada essa definição, o que eu tenho que fazer agora é fazer a integração. Para achar o Z1, achando o Z1, eu obtenho, elevando a n, né, o Z do sistema completo das n partículas. Bom, Z1 vai ser então 1 sobre h cortado, ou 1 sobre h ao quadrado, integral, todas as quatro aqui, para as quatro variáveis de integração, exponencial, né? Aqui eu vou escrever assim, porque tem muita coisa aqui, né, no expoente, exponencial de menos beta que multiplica todo esse hamiltoniano aqui. Beleza. Eu vou dividir essa integral, essa integração, né, em duas integrais. Uma para os momentos, veja que eu consigo separar isso, né? Eu consigo separar aqui exponencial de menos beta sobre 2m px quadrado mais py quadrado dpx dpy, uma integral aqui que dupla, né, que envolve só os momentos, as componentes do momento p, e aqui uma integral que vai depender só das coordenadas x e y, dx dy, uma integral dupla nas coordenadas. Vou chamar de ip essa primeira, iq a segunda, e lembrando que o z vai ser igual a z1 elevado a n, e o z1 é 1 sobre h ao quadrado, que multiplica ip e q. Vamos começar pela integral dos momentos. Veja que a integral dos momentos ela é mais simples, tá? Eu tenho aqui, ó, uma integral dupla em px, py, e aqui eu tenho tanto px ao quadrado quanto py ao quadrado. Eu posso separar isso, ó, em uma exponencial de menos beta px quadrado sobre 2m, e aqui o dpx, e aqui fica exponencial de menos beta py quadrado sobre 2m. Só fazendo a distributiva aqui e separando as exponenciais, porque aqui eu conservei, aqui conservando a base somando os expoentes, eu volto aqui, né, nessa linha de cima. Bom, isso aqui são duas gaussianas, né? A variável aqui é px e aqui é py. Então, lembrando, a gente já vem fazendo aí há algum tempo, né, integrais de gaussianas. Aqui eu fico então com ip dando raiz de π sobre esse número aqui, né, que multiplica a variável ao quadrado na gaussiana. Então fica raiz de π sobre, o número é beta sobre 2m, então fica beta sobre 2m no denominador. E aqui, mesma coisa, raiz de π sobre é beta sobre 2m também. Então, eu fico com ip dando π com π ao quadrado, sai aqui π. O 2m também está aqui no denominador, passa multiplicando, fica 2m e tudo isso dividido por beta. Esse é o resultado da integral para os momentos. Para as coordenadas, a integral é um pouco mais complicadinha, tá? Mas a gente vai fazer aqui aos poucos, você vai ver como é que a gente resolve. Eu tenho a integral dos momentos, aqui eu estou deixando anotado aqui tudo que eu já consegui. Aqui a integral das coordenadas vai ficar uma integral em y, outra em x, de exponencial de menos beta m ômega quadrado sobre 2, que multiplica tudo isso aqui. Bom, o que eu vou tentar fazer? Vou expressar esse expoente aqui de uma outra maneira. Primeiro vou simplificar aqui a notação. Vou fazer a distributiva
Aqui eu já fiz para ax² mais ay². Vou agora multiplicar o beta m ômega² sobre 2. Vai ficar ele que multiplica ax², depois ele que multiplica agora y². E aqui vai ficar beta m ômega², tem um 2 que cancela com esse 2, multiplicando bxy. Vou chamar então de tudo isso aqui, eu vou chamar de A. Veja que A vai aparecer A maiúsculo, né? Para associar com esse A minúsculo. Então vai ficar Azão x² mais Azão y² mais Bzão, para associar com esse B minúsculo, xy. O A sendo então beta m ômega² A sobre 2 e o B sendo beta m ômega² B. Bom, então a minha integral, usando essa nova notação, ficou uma integral em y em x de e elevado a menos, agora ao invés disso tudo aqui eu tenho ax² mais ay² mais bxy. Beleza. E que então vai ser, veja que eu consigo separar pelo menos esse y² aqui, já lembra uma gaussiana, né? Vou separar ele aqui, e elevado a menos ay², só depende de y. Vou deixar por enquanto y aqui, porque aqui eu tenho um y, tá vendo? Então, o que sobrou aqui eu vou deixar menos ax² mais bxy integrado em dx. Bom, como é que eu vou fazer? Vou tentar melhorar isso aqui, vou tentar completar um quadrado. Porque se eu tiver um quadrado aqui, eu sei integrar, né? Dar uma integral de uma gaussiana. Vamos ver se a gente consegue. Menos ax² mais bxy é o meu expoente ali. Vou colocar menos a para ficar similar a isso aqui, Vou ficar com menos a que multiplica. E para ficar com 1 aqui multiplicando x² também, né? Fica menos a x² mais b sobre a xy, né? Coloquei um a em evidência, tem que colocar um a aqui no denominador. Beleza. Veja que aqui eu tenho quadrado de x mais um termo cruzado. Para completar o quadrado, o que eu faço particularmente é assim. Duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que eu vou chamar de z aqui, que eu não sei quem é o segundo ainda, tem que dar esse termo cruzado, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo, tem que dar então b sobre a xy. Então, quem que é z? Corta o x aqui, Z fica sendo b sobre 2a que multiplica y. Veja, se eu fizer 2 vezes x vezes z, eu de fato vou ter, o 2 cancela com esse 2, b sobre a xy, b sobre a xy. Então, isso daqui ao quadrado é o que eu vou ter que somar e subtrair aqui para não alterar esse número. Então, vou somar e subtrair, tá? Veja que aqui eu volto, se eu cancelo aqui, volto na linha anterior, mas aqui eu estou completando esse quadrado, né? Eu posso escrever, então, veja que aqui ficou b² sobre 4a², que multiplica y², só que esses três aqui formam um quadrado perfeito. Olha lá, menos a, que multiplica x² mais b sobre a xy mais b² sobre 4a² y². E aqui, só para já separar aqui, menos com menos, mais a, que multiplica b² sobre 4a² y². Isso aqui vai ser menos a... Opa, aqui sobrou um quadrado, né? Agora eu estou fazendo o quadrado, fica menos a x mais b sobre 2a y elevado ao quadrado, mais a que multiplica b² sobre 4a² y². Aqui eu não vou cancelar não, a gente vai ver por quê, porque vai sobrar aqui para aquela integral de y, né? Já tem um a lá. Deixa eu só corrigir isso aqui e eu já volto. Pronto, corrigi aqui. A gente fica então com x mais b sobre 2a y, tudo isso elevado ao quadrado. Veja, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, b², 4a² y², duas vezes o primeiro pelo segundo, 2, corta, o primeiro, x, b sobre a y, b sobre a xy. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Maravilha. Tá tudo certo. Então, com todos esses resultados, veja, aqui eu já tinha
lá no começo, né, definido a minha função de partição como sendo a função de partição para uma partícula elevado a n. Isso, a função z1 aqui, que eu chamei de z1, né, poderia ser qualquer um dos z's, né, indo de 1 até n, são todos iguais. Ele vai ser dado por 1 sobre h ao quadrado, ip e q. Ip eu já achei que é 2mπ sobre beta. O iq eu desenvolvi de maneira que eu encontrei uma integral aqui só em y, que está esperando o resultado dessa integral aqui, que depende de y também, né? Mas que é em x, para eu completar a integral das coordenadas. Aqui nos expoentes eu trabalhei para achar aqui que o A maiúsculo e o B maiúsculo são dados por essas definições, só para facilitar, né, para não ficar carregando essas constantes todas. E eu achei que aqui, ó, esse menos ax² mais bxy pode ser expresso dessa maneira. Menos a que multiplica x mais b sobre 2ay ao quadrado, mais a que multiplica b² sobre 4a ao quadrado, y ao quadrado. Veja que aqui, ó, eu tenho algo que só depende de y. Então, veja o que eu vou fazer. Vou trazer isso que só depende de y aqui, para onde eu tenho aqui só coisas que dependem de y. E vou deixar aqui, ainda vai ter um y aqui, mas com a mudança de variáveis vocês vão ver que a gente consegue fazer essa integral aqui. E depois, separadamente, essa outra integral. Veja só. Aqui eu fiquei então com esse primeiro termo no expoente e o segundo termo veio para cá. Vou chamar então de u isso daqui que está elevado ao quadrado, né? Que aí eu vou ter uma gaussiana, que eu sei integrar. Então vai ficar u vai ser x mais b sobre 2ay, esse termo aqui, para que eu fique com e elevado a menos au ao quadrado, né? E como eu tenho aqui uma variável y, eu vou deixar y como sendo y. Eu poderia ter chamado aqui v de y, né? Mas só para mostrar para vocês que o x variando de menos infinito até mais infinito, né? Quando o x é igual a mais ou menos infinito, o u vai ser mais ou menos infinito, tá? Por essa definição de u aqui. Vou calcular o jacobiano da transformação para ver se ele vai dar unitário ou não. Aqui vai acabar dando unitário, né? Derivada de x com relação a u, derivada de x com relação a u, veja que você passa para lá esse termo aqui, vai ficar derivada de x com relação a u vai ser 1, tá? Isso aqui tudo vai ser uma constante. Derivada de x com relação... tá vendo aqui? Sobrou até um v, ó. Aqui seria a derivada de x com relação à segunda variável, que é o y, né? Bom, x depende de y, né? Então, vou trazer para cá, a derivada de x com relação a y vai dar menos b sobre 2a. Derivada de x, passando para lá esse b sobre 2ay, fica menos b sobre 2a. Aqui, derivada de y com relação a u, bom, y é y, tá? Na nossa substituição de variáveis aqui. Vai ser 0, então. Derivada de y com relação a y dá 1, então fica 1 menos 0. Jacobiano vai dar, então, unitário. Então, na minha substituição aqui, fica integral de menos infinito até infinito, e elevado a menos a, que multiplica alguma coisa, vou colocar o y ao quadrado de cá, fica, então, menos a, que multiplica 1, menos, né, para dar um mais aqui, né, menos o a eu já coloquei em evidência, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Então, dá menos a y ao quadrado, mais a, que multiplica b quadrado sobre 4a ao quadrado, y ao quadrado. Beleza. Organizei aqui algo que só depende de y, e aqui eu tenho algo que só depende de u, na minha substituição de variáveis. Beleza, agora eu consigo integrar. Eu tenho que essa que depende aqui de u, vai ficar raiz de π sobre azão. E essa outra aqui eu consigo calcular também. Ela vai ser, tirando o mínimo aqui, só para facilitar depois, ó, 4a ao quadrado menos b sobre 4a ao quadrado. Eu fico então com, multiplicando
aqui eu cancelei, né? Aqui eu cancelei esse A com esse A aqui no denominador, fica só 4A no denominador. Então toda constante que multiplica aqui o y ao quadrado está aqui. Já vai ficar mais fácil, né? Vai ficar a integral nas coordenadas dando raiz de π sobre azão, e aqui vai ser raiz de π sobre essa constante, que é 4a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4a. Bom, então eu defini z, tenho z1, tenho ip e tenho iq, só que está em função dessas duas constantes. Vou voltar agora, porque essas duas constantes não foram dados, né, do enunciado. Vou voltar. Vou pegar esse resultado e trabalhar ele. Veja, vai ficar π com π, posso tirar da raiz. Esse 4 que passa para o numerador, ele sai da raiz como 2. E aqui no denominador, ó, esse a cancela com esse a que está no denominador. E aí eu fico só com raiz de 4a ao quadrado menos b quadrado. Esse 4 foi para cima, 2. Esse a com esse a cancela. E esse π, beleza. 2π sobre raiz de 4a ao quadrado menos b quadrado. Bom, vou voltar aqui, ó. A ao quadrado, quem que vai ser? Beta m ômega ao quadrado, a sobre 2 ao quadrado. Bzão ao quadrado, beta m ômega ao quadrado, bzinho ao quadrado. Veja que aqui vai só ficar um 4 no denominador. Aqui eu vou deixar o beta m ômega ao quadrado a, tudo isso ao quadrado. 4 com 4 cancela. Eu fico com 2π sobre a raiz de beta m ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que multiplica a ao quadrado. E aqui também, ó, beta m ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que multiplica bzinho ao quadrado. Então, a minha integral nas coordenadas é 2π sobre beta m ômega ao quadrado, sai da raiz, colocando em evidência aqui, e eu fico só com a raiz de a ao quadrado, azinho ao quadrado menos bzinho ao quadrado. Voltando agora, o meu z1 é 1 sobre h ao quadrado, 2mπ sobre beta, que multiplica 2π sobre beta m ômega ao quadrado, raiz de azinho ao quadrado menos bzinho ao quadrado. M com m cancela. Esse π eu vou trazer aqui para dentro, ao quadrado. O ômega está ao quadrado, o beta está ao quadrado, o 2 está ao quadrado também, e aqui o h ao quadrado. Então, vou colocar, ó, 2π, o m cancelou, beta, ômega, h, tudo isso ao quadrado. Ficou bem enxuto, né? 1 sobre raiz de azinho ao quadrado menos bzinho ao quadrado. h sobre 2π, passando 2π dividindo, é h cortado. Então, eu fico com z1 igual a 1 sobre beta h cortado ômega, tudo isso ao quadrado, 1 sobre raiz de a ao quadrado menos b quadrado. Então, o meu z, voltando aqui, é igual a 1 sobre beta h cortado ômega, elevado a 2n, né? Estou elevando isso aqui agora, o z1, estou elevando a n. Então, fica 2n aqui, e aqui, raiz quadrada é o mesmo que elevar a 1 meio, né? Então, fica azinho ao quadrado menos b quadrado, elevado a n sobre 2, tá? Aqui no denominador. Bom, achei a função de partição, que era uma coisa que ele queria no enunciado. A segunda coisa que ele me pediu não foi nem a energia, né? Foi o calor específico. Mas para calcular o calor específico eu preciso da energia. E a energia a gente fez aí no exercício anterior, na avaliação 7.1, a gente viu que a energia pode ser expressa em função da... Aqui ficou Zn. Deixa eu corrigir aqui porque eu chamei de Z. Pronto, aqui. Ln de Z. Tirando ln de Z e fazendo menos a derivada de ln de Z com relação a beta, eu encontro a energia. Então, eu vou ter a energia dando menos a derivada com relação a beta de quê? Ln de tudo isso. É um produto
vou ficar com ln disso daqui elevado a 2n mais ln desse fator aqui, 1 sobre azinho ao quadrado menos bzinho ao quadrado elevado a n sobre 2. Eu vou derivar com relação a beta, isso aqui nada depende de beta, né? Então, eu vou ficar só com uma derivada com relação a beta, sinal de menos aqui na frente. Desse, a gente vai ter a derivada com relação só a esse primeiro termo aqui que depende de beta. Regrinha do logaritmo, né? Cai aqui o menos 2n, ln de beta h cortado ômega. E agora veja, menos com menos mais, 2n é constante, sai para fora da integral. E a derivada do logaritmo é 1 sobre beta h cortado ômega. Regra da cadeia, derivada do operando aqui com relação a beta, fica com h cortado ômega multiplicando. H cortado ômega cancela, cancela. Vai ficar a energia 2n, 1 sobre beta. Beta é 1 sobre kt. Então, beta está no denominador, kt sobe. A energia vai ser 2nzão kt. K, constante de Boltzmann, T, temperatura. O calor específico, lembra, eu já comentei no outro exercício, eu chamo de capacidade térmica, tá? Eu acho que é mais apropriado aqui, porque a capacidade térmica é a derivada da energia com relação à temperatura. E aqui, ó, ficou fácil, né? Derivada da energia com relação à temperatura, aqui a temperatura está elevada a 1, vai ficar só 2nk. Alguns livros, alguns autores chamam C sobre N de capacidade de calor específico. Poderia calcular, né? C sobre N vai dar só 2K. Eu não gosto porque o calor específico mesmo, esse adjetivo, né, específico, ele é relacionado a quando você divide uma grandeza pela massa, tá? Aqui seria C sobre N vezes a massa, né? Seria a massa total do sistema é N vezes a massa de cada uma das partículas, seria o Mzinho, né? O Mzinho. E não é isso, né? Então, vou deixar aqui a capacidade térmica. Alguns chamam só C sobre N. Mas ficou então C igual a 2nk, a capacidade térmica desse sistema. Beleza? Esse foi o exercício avaliação 7.2 da lista do professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer e a levar esse conhecimento para mais gente aí, beleza? Valeu, pessoal!